Olá a todos e todas. Esta é uma live que está sendo gravada no dia 14 de janeiro, num sábado. Já é período da tarde, então boa tarde a todos. Vamos chegando aí para discutirmos os atos de Brasília e o que vem acontecendo durante a semana em relação às tomadas de decisões sobre o que fizeram, em Brasília. Eu gostaria de começar discutindo isso com vocês com base num artigo que eu encontrei no poder360.com.br, que vocês podem acessar a qualquer momento para conferirem as informações. Tem muita coisa acontecendo em Brasília, inclusive tivemos a notícia de que hoje, um pouco mais de 7 horas da manhã, chegou um avião trazendo aí o Torres, e que ele já se encontra preso no 4º Batalhão da Polícia Militar em Brasília. Então eu gostaria de retomar algumas providências e o que foi sendo apurado durante esta semana, para que nós possamos não perder o fio da meada e entendermos todas as medidas que estão sendo tomadas contra estes golpistas, contra estes atos terroristas, Obrigada, Mona Lisa, você é um doce. Vamos lá. Políticos comemoram a decisão do STF contra Bolsonaro. O ex-presidente foi incluído em inquérito sobre atos que levaram aos ataques de 8 de janeiro. Então, a gente percebe, hoje, que a saída de Bolsonaro do Brasil foi uma coisa premeditada. Podemos ter a prova disso com a minuta que foi encontrada, na casa lá do Torres, quando foi feita a busca e apreensão. Aquela minuta deixa muito claro que havia, um ato golpista em andamento e que por algum motivo não deu certo. E antes dele fugir do Brasil também, o Anderson Torres, ele não se desfez deste documento que prova a intenção golpista do governo que ali estava, Graças a Deus não está mais, Então, no Poder 360, a gente vê um artigo escrito hoje às 10h40, comentando a comemoração de congressistas pela inclusão de Bolsonaro nas investigações destes atos. Nós sabemos que estes atos não foram planejados apenas por aqueles que foram presos.
né? Nós sabemos que eles foram instigados, incitados, eles foram financiados, né? E que para que todo este financiamento fizesse algum sentido, alguém de alto escalão deveria estar por trás de tudo isso, a começar pelas Forças Armadas. Todas as Forças Armadas? Claro que não, né? Não vamos generalizar, porque isto demonstra ignorância da nossa parte. Mas havia lá um alto escalão das Forças Armadas que estava apoiando os golpistas acampados à frente dos QGs. Tanto é que hoje nós sabemos que em vários QGs estavam parentes dos militares daquele determinado QG, né? Então vamos lá. Congressistas comemoram nas redes sociais a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de incluir ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, não podemos esquecer este partido, hein, gente? No inquérito sobre os atos de 8 de janeiro em Brasília. Nós, progressistas e de esquerda, precisamos tomar muito cuidado quando nós aplaudimos as decisões de Alexandre de Moraes, porque embora nós fiquemos, né, muito felizes em perceber que a justiça em nosso país está sendo retomada, Alexandre de Moraes não faz mais do que a obrigação dele em tomar estas atitudes, né? Todos os ministros do STF deveriam estar envolvidos já há muito tempo nestas ações golpistas, terroristas, que estavam sendo planejadas e divulgadas pelas redes sociais. Então, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, mas não podemos esquecer que ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, né? No Twitter, houve quem pedisse a extradição de Bolsonaro, que está com a família nos Estados Unidos, e a responsabilização do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. De verdade, né? Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos, ali na região da Flórida, se não me engano, mas até mesmo os vizinhos da casa onde ele está hospedado com a sua família estão pedindo a saída de Bolsonaro de lá, porque virou, né, ali um ponto de passagem, de veneração pelos bolsonaristas que se encontram naquela região, e também, né, bastante repórteres e televisões filmando os passos da família naquele condomínio. Além das reclamações, né, tanto para a mídia dos moradores do condomínio, o Congresso estadunidense também recebeu uma representação dos moradores daquela região, pedindo, né, que a situação de Bolsonaro no país fosse investigada para saberem se ele está
legalmente dentro dos Estados Unidos, porque ao que tudo indica, Bolsonaro, ao fugir do Brasil antes do Ano Novo, antes de passar a faixa presidencial para Lula, se utilizou muito provavelmente do passaporte diplomático, né? Nós, seres humanos normais, comuns, mortais, se quisermos entrar hoje nos Estados Unidos, teremos que aguardar uma agenda aí de quase 1 ano de espera para conseguirmos visto para entrar neste país. Mas no passaporte diplomático não é necessário aguardar este visto, né? O líder de um estado que tem o passaporte já aprovado pela diplomacia estadunidense pode viajar com alguma justificativa, é claro, para o país que ele desejar. E assim o fez, né, Bolsonaro. Mas como as coisas não estão dando muito certas lá nos Estados Unidos para a família Bolsonaro, ouvi dizer, não posso provar porque não fui atrás da notícia, mas ouvi dizer que Eduardo Bolsonaro estava ontem desembarcando em Dubai. Por que será? Será porque ali naquela região existem países árabes que concordariam em receber a família Bolsonaro sem respeitar um pedido de extradição? Todas essas questões devem ser levadas em consideração quando a gente comemora aí o pedido, né, da inclusão de Bolsonaro em todos os inquéritos que estão sendo abertos a respeito dos atos golpistas e terroristas do dia 8 de janeiro. Então, políticos também utilizaram ironias com tic-tac, onomatopeia da contagem do tempo, muito usada por apoiadores de Bolsonaro durante a campanha eleitoral, né? Então, os bolsonaristas, quando se falava do segundo turno, ou até mesmo no primeiro turno, sobre a eleição de Lula, eles gostavam de colocar tic-tac, ou seja, né, o tempo está correndo e algo vai acontecer. Hoje, quem se vale, né, desta onomatopeia do tic-tac somos nós, progressistas e de esquerda, para o momento de prisão de Bolsonaro e aqueles da família que estiverem envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Então, nós podemos ver lá no Twitter, né, mensagens do Renan Calheiros falando a respeito da ressurreição de Aras, né, que passou aí 4 anos vendo indícios criminosos do presidente da República, né, passada, e nada fazia, né? Então, Renan Calheiros no Twitter cumprimentando a ressurreição de Aras, o Randolph Rodrigues prometendo que a impunidade não vai acontecer em relação a Bolsonaro e também colocando lá na sua mensagem o tic-tac, né? E uma ampulheta, o desenho de uma ampulheta para Bolsonaro e sua família.
O Paulo Pimenta também tuitou, né, a respeito da democracia e das instituições brasileiras que prometem que aqueles que forem acusados do envolvimento dos atos terroristas de Brasília não sairão impunes. Tem também um Twitter do Paulo Rocha, senador, né, que escreveu: chegou a sua vez. Parece que o Procurador-Geral da República fez algo de sua competência, né? Então, todo mundo aí comemorando, né, esse despertar tardio de Augusto Aras, que foi bastante vaiado no dia da posse do presidente Lula, pelos companheiros que estavam de fora do palácio, assistindo pelo telão a posse do nosso querido presidente Lula, né? Quando Aras foi mencionado e Arthur Lira também, houve uma vaia imensa lá fora do palácio, né? Patrus Ananias escreveu também em seu Twitter: urgente, ministro Alexandre de Moraes acolheu o pedido da PGR de incluir Jair Bolsonaro na investigação sobre atos terroristas em Brasília. Ivan Valente também escreveu: urgente, Alexandre de Moraes acolhe pedido da PGR. O deputado Marcon, investigado STF, acolheu nesta sexta-feira 13 o pedido da PGR. O Rubens Ottoni escreveu em seu Twitter: não tem anistia. Para que não haja anistia, primeiro ele tem que ser condenado, né? Para aí nós pedirmos que não haja perdão e que não haja anistia. Paulo Guedes, do Lula, escreveu: sua hora está chegando, né? Mais um que comemora aí o tic-tac e escreve com a hashtag sem anistia. Humberto Costa, né? Urgente, STF acata pedido e ex-presidente Bolsonaro será investigado, né? Então, no texto, né, do Poder 360, vocês podem ver esses twitters, né, na íntegra, e comemorarem junto, né, com estes parlamentares. Se você tem acesso ao Twitter, tem uma conta lá, você pode engrossar o tic-tac de todos eles, né? Então, segue aí no texto do 360. Na sexta-feira, dia 13, Moraes incluiu Bolsonaro nas investigações sobre atos com pautas consideradas antidemocráticas que levaram aos ataques de 8 de janeiro. Eis a íntegra da decisão. Então, neste site, né, do 360, o Poder 360, vocês podem ler a íntegra, né, da decisão de Alexandre de Moraes. No que ele se baseou, né? Tanto nas cenas que foram filmadas pela grande mídia,
como também pelas cenas dos golpistas que tão inteligentemente, né, se fotografaram, filmaram a cara de vários golpistas entrando lá no Palácio, no Congresso, ou seja, ali nos três poderes, no STF. Então ele se baseou, né, no imagético, né, nas imagens, mas está se baseando também nos depoimentos que ele está conseguindo e levantando a documentação de cada depoimento que está sendo dado. Então diz lá no Poder 360, a organização do movimento havia sido monitorada previamente pelo governo federal, que determinara o uso da Força Nacional na região. Então, na sexta-feira, né, que antecedeu aí os atos golpistas, nós ficamos sabendo que, embora a inteligência já soubesse, né, que vários bolsonaristas estavam a caminho de Brasília, a Praça dos Três Poderes seria impedida, né, de que pessoas a acessassem. Então ficou em nossa cabeça que esse povo está indo para lá, mas não vão conseguir chegar à Praça dos Três Poderes, porque ela estará cercada, não só fisicamente, mas também por policiais. Havia até o anúncio de que 400 policiais militares estariam ao redor da Praça dos Três Poderes, impedindo o acesso desses golpistas que estavam a caminho. E infelizmente não foi o que nós vimos, né? Televisionado pela Globo News, pela CNN e por tantas outras mídias aí consagradas. Nós vimos uma horda golpista sendo acompanhada e protegida pelas forças de segurança do Distrito Federal. E aí agora, né, está um jogo de empurra-empurra. O Ibanez empurra para o Anderson Torres, o Anderson Torres empurra para o secretário que ficou ali no seu lugar. E o que a gente quer de verdade é que todos sejam culpados. Não interessa quem tinha a responsabilidade em primeira instância, mesmo que os outros, os demais, já sabiam do que iria acontecer, né? Porque tinha sido propagado para os quatro ventos que os atos iriam acontecer. Então, segue aí no Poder 360, né, que 3 ônibus de agentes de segurança estavam mobilizados na esplanada. 3 ônibus de agentes de segurança, muito provavelmente em sua maioria, que estavam tirando selfies, né, com os golpistas e com os terroristas. Nós temos imagens e fotografias que mostram isso, né? Agentes da segurança pública que deveriam estar contendo a horda golpista e que acabaram se confraternizando com estes terroristas. Mas os 3 ônibus de agentes não foram suficientes para conter a invasão dos radicais na sede do Legislativo. Por que será, gente?
Além, né, claro, destes que estavam apoiando os atos terroristas, vale lembrar que a gente quase não ouviu os estampidos das balas de borracha tão comuns quando são contra professores e trabalhadores pedindo melhores condições de trabalho, melhores salários, né? Parece que as bombas de efeito moral, as balas de borracha, os gás pimenta não foram suficientes para conter as 4.000 pessoas, mais ou menos, que estavam ali para invadir e fazer baderna, né? Então, durante o final de semana, dezenas de ônibus e centenas de carros e pessoas chegaram à capital federal para a manifestação, sem nenhum incômodo no trajeto, né? Vale destacar, sem nenhum incômodo no trajeto. Todos chegaram muito bem, chegaram seguros, sem obstáculos. Inicialmente, o grupo se concentrou aonde? Na sede do quartel-general do Exército, a 7,9 quilômetros da Praça dos Três Poderes, né? Depois, os radicais desceram o eixo monumental até a esplanada dos ministérios a pé, escoltados pela Polícia Militar do Distrito Federal, que tinha, né, um plano de impedir que essas pessoas chegassem até a Praça dos Três Poderes. Mas parece que a coisa mudou de figura na última hora e nós fomos pegos de surpresa, né? Então, durante, né, o domingo, policiais realizaram revistas em pedestres que queriam ir para a esplanada, ou seja, a Praça dos Três Poderes, que teria ali o impedimento de acesso, passou a ser, né, um local de acesso desde que as pessoas se submetessem a uma revista, ou seja, tudo fora do plano, né, que havia sido comunicado ao governo federal e a nós que estamos sempre ligados nas notícias que chegam de Brasília, né? Cada ponto de acesso tinha uma dupla de policiais militares para fazer as revistas de bolsas e mochilas. O foco era identificar objetos cortantes, como vidros e facas. Agora, com o que mesmo que eles quebraram os vidros lá dos edifícios? Com os próprios, né, materiais de metais de bloqueio, né? Ou seja, aquilo que era para servir como obstáculo e como contenção da população, acabou servindo como arma para que eles conseguissem destruir os edifícios aos quais eles tiveram acesso, né? Desde o resultado das eleições, extremistas de direita acamparam em frente a quartéis em diferentes estados brasileiros. Eles também realizaram protestos em rodovias federais e depois da diplomação de Lula, que foi aquele caso lá em Brasília do dia 12 de dezembro, né?
promovendo atos violentos no centro de Brasília. Além disso, a polícia achou materiais explosivos em 2 locais da capital federal e mesmo assim permitiram o acesso dessa turba à Praça dos Três Poderes. No sábado, então, na pré-invasão, no dia 7, houve a chegada dos extremistas. Ao menos 80 ônibus conseguiram chegar na frente dos QGs, né, em Brasília. Então, ou seja, isso já deveria ter sido um baita sinal de alerta para que a segurança pública do Distrito Federal se preparasse para um evento que seria de fato grandioso, mesmo que não fosse violento, né? Houve também no dia 7 a interdição da esplanada. Então, durante o dia 7, ela estava interditada para carros e pessoas, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Flávio Dino ainda não era o ministro da Justiça quando estes fatos ocorreram, né? Mas a gente via que estava tudo tão largado, né? Tão sem autoridade de fato tomando a frente da contenção dos atos que estavam sendo anunciados, que o Flávio Dino vinha já há dias, né, fazendo uso aí da sua posição como ministro da Justiça, mas tomando cuidado com a hierarquia e a questão de que ele ainda não estava como ministro de fato da Justiça do novo governo, né? Então a gente vê aí, né, que o Ibanez no sábado resolveu liberar a via para pedestres, não atendendo aos pedidos do Dino para que ela permanecesse fechada. Então, quando agora, né, ele se faz de coitadinho depois de ser afastado do poder, né, por 90 dias, ele deveria lembrar o que ele fez de fato e o que não fez, porque a gente erra por ação, mas erra por omissão também, né? Acampamento em Belo Horizonte. O ministro Alexandre de Moraes emitiu uma decisão determinando a desobstrução de um acampamento em frente ao QG do Exército na cidade de Belo Horizonte, que também deu muito pano para manga, né? Muito se falou no sábado a respeito dessa desobstrução. A Força Nacional, no sábado, às 19 horas, recebeu uma portaria do Dino autorizando o uso da Força Nacional na esplanada dos ministérios em Brasília até segunda-feira, dia 9 de janeiro. E aí a gente vê, então, no domingo, já pela manhã, uma tensão em Brasília, né? Brasília amanheceu sob tensão entre os radicais que estavam acampados e a chegada da Força Nacional. Às 7 horas e 36 minutos da manhã,
Dino publica no perfil dele no Twitter que esperava não haver atos violentos e que não fosse necessário a polícia atuar. O acampamento em frente ao QG do Exército contava com mais pessoas. Já se sabia pela manhã que os manifestantes planejavam caminhar até o Palácio do Planalto. E aí nós vimos, extremistas convocando para um ato em frente ao Congresso. Múcio chegou a ir, até o acampamento. Então o ministro da Defesa, escolhido por Lula, foi até o acampamento na manhã para ver como estava o clima. E acaba dizendo que o clima estava tranquilo, que o clima estava calmo, Todas as autoridades que estavam ali em Brasília e deveriam tomar conta destes atos que já estavam sendo propagados pelas redes sociais, que seriam atos violentos, que eles estavam indo, pela liberdade ou pela morte, e estavam dizendo que estava tudo calmo, Apesar do número de pessoas que se encontravam em Brasília, tudo estava sob a mais perfeita ordem. Quando foi então às 13 horas, nós vimos que essa população que tinha se concentrado em frente aos QGs começa a marcha ao Planalto, Então, os acampados na frente do QG do Exército começam a caminhar para a esplanada e foram, escoltados pela polícia militar, como nós vimos. Concentração às 13 horas. O Poder 360 consta cerca de 100 pessoas concentradas em frente ao Congresso, que são só revistadas. Esperam o grupo maior e pessoas que caminhavam do QG do Exército em direção ao local. O bloqueio foi furado, então, às 15 horas. Houve a invasão do Congresso às 15 horas e 10 minutos. O Flávio Bolsonaro tentou se distanciar, fugindo aí de qualquer responsabilidade pelos atos. As bombas de gás começaram às 15h30. O Dino começou a se manifestar às 15 horas e 43 minutos, cobrando as ações do governo do Distrito Federal, e nós vimos que a invasão acontece de fato no Planalto às 15h50. A invasão do STF nesse período até às 16 horas, mais ou menos. A Força Nacional chega à esplanada às 16 horas e 25, quando muito estrago já havia sido feito, E nesse mesmo momento, Aras pede, então, a investigação do ocorrido. Acontece às 5 horas e 8 minutos a demissão de Anderson Torres, que hoje foi preso pela Polícia Federal ao chegar em Brasília, pelo aeroporto. Às 17h50, Lula decreta intervenção. Às 18 horas, Valdemar da Costa Neto, tentando livrar o seu partido da responsabilidade do que estava ali acontecendo, diz que
Os que ali estavam como terroristas não representavam Bolsonaro, né? Às 18h20, a gente vê o início de um incêndio no gramado do Congresso Nacional, mas que foi logo contido pelas forças que ali estavam. Houve prisão de extremistas a partir das 18h20. A AGU pede a prisão de Torres também às 18h30. Ibanez pede desculpas às 19h, depois que tudo já estava depredado, né? O interventor vai à esplanada às 20h15. Depois de 6 horas, Bolsonaro condena a invasão. A PF instala um gabinete de crise às 21h40 e Lula vistoria o Planalto e o STF às 22h, né? E ainda bem que Lula não estava em Brasília no momento da invasão, porque a gente teme, lógico, né, pelas ações dele. Ele é muito impetuoso, né, e ele gosta dessa coisa do diálogo, mas infelizmente se lá ele estivesse naquele momento, o diálogo dele acho que não ia funcionar muito não, né? Então, ainda bem que Lula não estava presente lá no horário que começou toda essa bagunça. Na segunda-feira, Moraes afasta Ibanez Rocha, a PM desocupa o acampamento em Brasília, a PF abre 3 inquéritos para apurar a invasão aos poderes. Os financiadores de atos foram identificados em 10 estados. Na terça-feira, Lula, ministros e governadores vão a prédio depredado do STF. A intervenção na segurança do Distrito Federal, então, é validada em votação simbólica, né, pelo Congresso. Abre-se a CPI de investigações através, né, de notícias recebidas por Jacques Wagner. Moraes manda prender ex-ministro Anderson Torres. Na quarta-feira, o STF chancela todas essas decisões, ou seja, aprova, né? A Polícia Federal conclui a perícia no STF e depoimentos de suspeitos. O Planalto cedia o primeiro evento após o 8 de janeiro e os novos atos, né, chamados para o dia 11 de janeiro flopam, porque agora de fato havia outras pessoas à frente da segurança pública no Distrito Federal e todos os governadores de todos os estados brasileiros estavam preparados e avisados pelo governo federal para que protegessem os seus prédios públicos. Esperamos que com todas estas ações e as apurações que estão sendo feitas, os encaminhamentos para a Papuda e para a Colmeia acabem resultando a favor, né, da democracia e do respeito à nossa República Brasileira. Para todos que estiveram me acompanhando, muito obrigada
podem conferir todas estas informações no site do poder360.com.br. Que nós tenhamos um final de semana de verdade para repouso físico, mental e emocional. Viva Lula!